Meus amigos da turma de terça-feira de Direito do Trabalho, campus aqui da UPF, eu estou aqui. Hoje não vai ser uma videoaula, vai ser vou fazer um comentário da prova de vocês, tá? Eu recebi todas as provas, estou corrigindo, fiquei contente porque todo mundo se esforçou e, com raras exceções, as notas foram boas ou até muito boas. Então eu fico contente com isso. Quando o aluno vai bem, o professor também engrandece o seu espírito, tá? Então hoje nós vamos fazer rapidamente, durante 15 minutinhos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, vamos fazer um comentário rápido sobre as 10 perguntas que eu lhes fiz, tá? E que vocês responderam, tá? E como não tem oportunidade de comentar longamente em sala de aula, distribuir as provas, tá? Eu gostaria que vocês, se vocês pudessem localizar no seu computador, no seu, tá? No seu sistema, eu queria que vocês localizassem a prova. E aí eu vou fazer um comentário, vocês vão acompanhar, por favor. Então nós temos aí 10 perguntas, valendo 1 ponto para cada questão, tá? Aquelas questões que tinham 2 respostas, obviamente, meio ponto para cada uma. E assim nós fechamos o total de 10 pontos. Então vamos lá. Primeira questão. O valor que a empresa deposita mensalmente para o empregado a título de FGTS é de quanto por cento? 8% sobre o valor do seu salário, ou seja, do salário do empregado, cujo depósito lá feito na Caixa Econômica Federal rende um juro de 3% ao ano. Era o que eu precisava. 8% é o valor do salário do empregado que a empresa calcula para depositar o FGTS, tá? Cujo depósito, uma vez entrou lá na Caixa Econômica Federal, na conta vinculada ao empregado, aquele dinheiro vai render apenas 3% ao ano. Se tu dividir 3 por 12, vai dar quanto? 0,25 ao mês. Perde pela inflação, pela poupança, por tudo. Tá? Por isso que eu acho que eu fiz um comentário numa aula anterior, que o dinheiro lá depositado no teu dinheiro do FGTS, quem entra numa empresa e vai fazer uma carreira durante 20, 30 ou 35 anos para se aposentar, e aquele dinheiro vai ficar sempre parado lá na conta vinculada à Caixa Econômica Federal, até o empregado se aposentar, aquele dinheiro, lamentavelmente, ele tem uma rentabilidade muito pequena. Até um tempo atrás, a poupança tinha 3% ao ano, que era pouco, e o FGTS rende metade da poupança, 3%. Então, realmente é um valor muito, muito baixo, tá? Não é negócio, não é um negócio ter dinheiro aplicado no FGTS. Se a gente puder partir para a compra de um imóvel, coisa parecida, e ocupar aquele dinheiro, é um grande negócio, tá? Um dia um aluno meu disse: professor, estou com uma boa reserva, está aplicado, tá, onde é que está aplicado? Está lá no meu FGTS. Eu disse: meu amiguinho, lamentavelmente, que bom que você tem essa reserva, mas ela não é uma boa aplicação, ela está aplicada numa rentabilidade muito baixa, meia poupança. Ok? Questão número 1, então, 8%, 3%, meio e meio, acertou as duas, 1 ponto. Questão 2. O menor com mais de 16 anos e menos de 18 anos pode trabalhar normalmente com 3 restrições, entenda-se, com 3 proibições, que são taxativas. Era só citar essas 3 proibições. Quais são? O menor não pode trabalhar em local insalubre, não pode trabalhar em local perigoso e não pode trabalhar à noite em horário que tem horário noturno, ou seja, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Tá? O legislador quis
poupar, o menor ainda com 17 anos, mais 16, menos 8 anos, ele não tem muita noção do perigo, por isso ele não pode ir num lugar perigoso, puxar fios da rede de alta tensão lá, pendurar num poste. Ele não tem muita noção do perigo. Vai trabalhar no laboratório com ácidos H2SO4, ácido sulfúrico violento, corrói a pele da pessoa se acontecer um acidente. Ele talvez não tenha ainda, com 16 ou 17 anos, essa noção real do perigo e tal. Tá? E horário noturno também, menor, 3 da madrugada, dentro da indústria, fica um pouco... Então, o legislador poupou o menor de trabalhar em lugar insalubre, perigoso e horário noturno. O resto, a princípio, ele pode trabalhar normalmente, como se maior fosse. Na aula anterior também eu falei para vocês, turminha, pega a Constituição Federal, que é um livrinho sagrado, que nós precisamos ter em mãos, está lá no começo da sua CLT, e olhem o artigo 7º, que eu vou pedir alguma coisa, que tem muita coisa importante no artigo 7º, tá bem? Então, o que tem lá no artigo 7º? Olha a pergunta 3. O artigo 7º, inciso 28, 10, 20, 25, 26, 27, 28, o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, da Carta Maior desse país, responsabiliza a empresa pelo acidente de trabalho sempre que ocorrer dolo ou culpa. Aqui você, meu querido futuro administrador, futuro gestor, nós temos que ter a condição de ter a perspicácia de fazer uma separação quando acontece um acidente. Saber se foi um mero acaso, aquilo que nós chamamos aí na gíria, foi um azarão. Se você sai da faculdade correndo à noite, apressado, que alguém está lá esperando você, a carona, ou você vai pegar ônibus, está atrasado, fez uma prova muito puxada ali, saiu em cima da hora, saiu correndo. Pisou mal ali na escada, quebrou o pé, torceu. Desculpe aqui, qual é a culpa que a empresa tem, que a universidade tem? Nenhuma. Foi um azarão. Então nós temos que separar o que significa um acidente que acontece por uma fatalidade. O que é a fatalidade? É um azarão, aconteceu, ninguém tinha culpa, você pode estar jogando futebol, dá um traumatismo lá, pode caminhando, cair mal, aí dá uma queda violenta ali e se acidentar. Então nós temos que separar o que é uma mera fatalidade do que é uma culpa da empresa. O que é? Sempre a empresa será responsabilizada quando tiver culpa ou dolo. O que é a culpa? Culpa é ter um fio escapado aí, uma tomada sem o espelho, tá? E o fio está aparecendo, esperando a mão de uma pessoa que vai ligar a tomada e vai lá à noite, não vê aquele fio escapado e vai levar um choque e pode ser fatal, certo? Então chamar uma ambulância para levar esse sujeito acidentado, qualquer um faz, até a servente que está aí cuidando da limpeza. Agora, nós gestores, nós temos que trabalhar com precaução, com previsão. É óbvio que esse fio escapado alguém vai tocar e vai dar um acidente, e poderá ser fatal. É óbvio que aquele andaime que está aí dentro da fábrica, está lá, balança, mas não cai. Vai cair, vai matar. Caiu e matou. Aquela escada escorregadia, sem corrimão. Então, estou dando alguns exemplos rápidos que me ocorrem na mente, que são situações perfeitamente previsíveis, acidentes possíveis de ser evitados. Se acontecer isso, a empresa tem culpa, porque ela podia ter evitado esse acidente e não o fez. Então, ela vai ser responsabilizada, sim, porque ela agiu com imprudência, negligência, imperícia, enfim, culpa. E o dolo é uma coisa já bem mais grave, é quando quando a empresa, o empregador, o representante da empresa, está lá com raiva de um empregado, porque o cara tem estabilidade e agora está pintando e bordando dentro da empresa, você acha dono do mundo, esse cara, nós estamos por aqui.
daqui a pouco tem lá uma caldeira lá e tal, e a empresa, aquele cara tá louco lá, é perigoso, ele vai se acidentar. Não, deixa que ele vai se acidentar mesmo, estamos, tá? Não aguentamos mais ficar. Então, aí, quando a empresa faz assim, ela tem uma espécie de conivência, uma espécie de concordância com um possível acidente grave que poderá ocorrer e nós poderíamos evitá-lo com tranquilidade. Isso é o dolo, é a má fé, a má intenção. Então, nesse ponto, a empresa será responsabilizada com agravante porque teve o dolo. E se for apenas uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, ela responde com a culpa. Em ambos os casos, a empresa vai ser responsabilizada. Agora, se nós chegarmos a constatar que foi uma mera fatalidade, um azarão, um acidente, a empresa não tem nada a ver, o cara pisou mal, então, obviamente, a empresa não terá nenhuma culpa. Número 4. A primeira Constituição brasileira foi promulgada no ano de 1824 e foi denominada, era a época do Império, foi denominada de Constituição Imperial, ponto final, tá? Ano 1824, meio ponto, e Constituição Imperial, na época, lembra a época do Império. Então, resolveu aí bonitinho, sem problema nenhum, tá? A questão integral. A questão número 5, tá? Nós temos que teríamos que fazer uma consulta, uma busca na CLT, que lá no artigo, eu pedi qual é o artigo? O artigo 469 da CLT proíbe a transferência do empregado, né, para um lugar diferente daquele que ele foi contratado, salvo o melhor juízo, salvo cláusulas expressas. No entanto, se ele aceitar a transferência, concordou, tranquilo, receberá um adicional mínimo de 25% sobre o seu salário. Tá? Artigo 469, adicional mínimo 25%. Qual é o máximo, professor? Depende. Eu sei de um caso aí que a empresa dobrou o salário da pessoa, não foi 25%, foi 100%. Por quê? Porque era muito importante a empresa abrir aquela filial e colocar aquele empregado excelente, vendedor do ano, esse sujeito vai abrir essa filial, vai explodir, vai bombar, então o cara ganha 2.000, vale a pena nós pagar 4, vamos dobrar o salário, não é 25%, é 100%, porque ele é muito importante para nós, empresa, esse sujeito. Então, o mínimo é 25%, mais a despesa de locomoção, e o máximo a negociar entre as partes. Então, obviamente, quem colocou o artigo 469 da CLT e o artigo 25, e o percentual de 25%, acertou integralmente e ganhou um ponto cheio nessa questão. A questão número 6, uma questão tranquila, tá? Só que lembram lá que eu salientei na minha aula qual foi a lei mais importante no ordenamento jurídico lá no Brasil. Teve várias leis importantes, né? A lei do salário mínimo, a lei da jornada de 8 horas, muita gente respondeu errado, mas respondeu a CLT, a consolidação da lei do trabalho de 1º de maio de 1943, excelente, na época de Getúlio Vargas. Mas a lei mais importante não foram essas que eu li a sua lei, tá? Da jornada de trabalho, da lei das 8 horas, da CLT. Foi a lei áurea, tá? A lei da abolição da escravatura do ano de 1888. Por quê? Porque o trabalhador escravo era considerado res. Res do latim, lembram lá das primeiras aulas, significa coisa, objeto, mercadoria. E uma coisa você vende, você troca, você dá de presente, você joga no lixo. E era assim que se fazia com alguns trabalhadores, escravos, que eram considerados res. Res do latim, coisa, objeto, mercadoria. Então, o fato, veio essa lei áurea pequena, com 2 artigos, transformou o ser humano, tá? Desculpe, ele já era gente, mas não era considerado gente. Agora ele passou a ser considerado ser humano. Mas o cara é pobre e analfabeto, mas é um ser humano e vai ser tratado como tal. Então essa foi, guardem bem, os concursos amam fazer essa pergunta.
qual foi a lei mais importante em todo o ordenamento jurídico do trabalho no Brasil nos 520 anos que nós somos Brasil? Foi a Lei Áurea, alguém pode ter respondido, Lei da Abolição da Escravatura de 1888. Por quê? E justifique, se eu pedisse a justificativa, porque ela transformou o ser humano trabalhador da condição de res, objeto, coisa, mercadoria, para a condição de ser humano. Pode ser pobre, analfabeto, mas é gente e vai ser tratado como tal. Por isso que foi tão importante essa Lei Áurea de 1888. Questão número 7. O empregado que sofreu um acidente de trabalho, tá? Tendo sido afastado de suas funções por mais de 15 dias. Tá? E, consequentemente, se ele ficou afastado da empresa por mais de 15 dias, ele para de ganhar o salário da empresa e passa a ganhar o ganho da Previdência Social. Tá bem? Então, repito, até os primeiros 15 dias, quando acontece o acidente de trabalho, até os primeiros 15 dias, o empregado recebe da empresa normalmente como se trabalhando estivesse, embora afastado. Passou os 15 dias, ele tem duas opções. Ou ele melhora e volta a trabalhar normalmente na empresa e continua ganhando o seu salário como antes, normalmente, ou se o acidente foi um pouco mais grave ou muito grave, ele se afasta da empresa e vai, entre aspas, o pessoal diz aí, eu me encostei na Previdência. Ou seja, eu parei de trabalhar e estou me tratando, estou fazendo fisioterapia, estou com o pé engessado, estou com a perna quebrada, o braço quebrado, estou aos cuidados da perícia da Previdência, que deferiu a perícia, que eu devo me afastar mais um mês, 2 meses, meio ano, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, por resto da vida, dependendo do caso. Tá? Então, em ocorrendo um acidente de trabalho, o empregado tem estabilidade ou não tem? Tem, se for mais de 15 dias de afastamento. Tá? E se passou a ganhar dinheiro da Previdência. Aí ele tem estabilidade. Por quanto? Ele volta na empresa, em caso positivo, por quanto tempo? Por 1 ano, por 12 meses, como vocês responderam. Excelente a resposta, quase todo mundo acertou, bonito. Repito, então, lembrando, acidente de trabalho por mais de 15 dias, para de ganhar do salário da empresa, vai ganhar, se encosta na Previdência, ganha o salário da Previdência. Ao voltar, se ele voltou hoje, dia 1º de junho, ele começa a contar 1 ano, ele vai ter estabilidade até o dia 31 de maio de 2021. 1 ano, tá bem? O contrato, a questão 8. Então, essa questão 7 tinha A e B. Tem estabilidade ou não tem? Sim ou não? Sim, meio ponto. 12 meses, 1 ano, mais meio ponto. A questão 8. O contrato de trabalho é um contrato sui generis. O que é a expressão latina sui generis? É um contrato diferente de todos os demais contratos. Tá? Então, o contrato de trabalho é um contrato sui generis, diferente de todos os demais. Ou seja, é diferente de todos os demais contratos, pois só ele tem a característica da subordinação. Eu já lhes expliquei numa aula anterior, todos os demais contratos, você compra uma moto, financiou pelo banco, pela financeira, tem um compromisso, pagar R$200, R$300, R$500 por mês pelo financiamento da moto que você fez. Mas você não fica subordinado ao banco ou financeiro. Você alugou uma kitnet, um apartamento para você morar, você tem um compromisso legal de todo mês pagar o aluguel, mas você não fica subordinado ao locador, correto? Agora, o contrato de trabalho, sim, é o único contrato que tem no seu bojo, tem implicitamente a característica da subordinação. O que é a subordinação? Prestar satisfação a alguém hierarquicamente superior a você lá na empresa. Ok? Tudo certo, pessoal? Tranquilos? Sem problema? Questão 9. Qual o prazo final, data limite que a empresa empregadora tem para depositar o FGTS? Desculpe,
para depositar lá na Caixa Econômica Federal, na conta vinculada do empregado, o FGTS do seu empregado, tá? Sempre, eu já expliquei na videoaula, o prazo limite que a empresa tem para fazer esse depósito, tá? É o dia 7 do mês subsequente ao trabalhado. E não é o 7º dia útil, como alguém respondeu e respondeu errado. Vamos pegar um exemplo prático. Hoje é o dia 1º, terça, quarta, quinta, sexta, hoje é segunda-feira, que eu estou gravando essa aula, segunda-feira é o dia 1º. Sexta-feira é o dia 5, dia 6, o dia 7 é domingo. Então, quem trabalhou o mês de maio, a empresa tem que depositar o dia 7, é o 7º dia, é o dia 7 do mês subsequente ao trabalhado. O mês trabalhado foi em maio, o mês subsequente é junho, tem que depositar até o dia 7. Agora tem um detalhe, que muitos responderam e responderam muito bem. Se o dia 7 cair num sábado, domingo, feriado, feriadão, tá? A empresa posterga ou antecipa. Tipo agora, o dia 7 de junho é domingo. Vamos pagar segunda-feira, professor. Pagou de forma intempestiva. O que é forma intempestiva? Fora do tempo, fora do prazo. Tá? Então, sempre no dia 7, e é o dia 7, não é o 7º dia útil, não, é o dia 7 do mês subsequente a trabalhar. Se cair sábado, domingo, feriado, feriadão, simplesmente antecipa-se o pagamento para o dia útil anterior. Logo, o dia 5 vai ser sexta-feira. O prazo vai ser não o dia 7, mas o dia 5, porque 7 é domingo. E nós pagando domingo, tu não vai pagar a segunda, está fora do prazo. Tá? Então, antecipa para, no caso, sexta-feira. Tá bem? Dia 7, sábado, domingo, feriado, feriadão, antecipa. E não posterga, obviamente. Questão 10, também não tinha muito problema, era tipo a questão 4. Se a 4 é a primeira condição, a 10 é a segunda. Então, vai a 10 lá. A segunda Constituição brasileira foi promulgada no ano de 1891. É só conferir lá no material, no colírio de vocês. Tá bem? Repito, 1891. E foi denominada de primeira Constituição da República, ou Constituição Republicana, como quiserem, tá? Quem respondeu 1891 acertou, e a Constituição Republicana, a Constituição da República também, mais meio ponto, fechou 10 pontinhos, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham elucidado eventuais dúvidas. Fiquei contente, a grande maioria das pessoas tiraram notas boas ou até muito boas, tá? Eu estou aqui com uma prova comentando, eu não vou dizer o nome, mas essa pessoa tirou um 10 maravilhoso. Tentei achar alguma vírgula aqui, algum detalhe para se tivesse que tirar meio ponto, mas não deu. Então, essa pessoa levou nota 10, é um colega de vocês. Correto? E não fui eu que dei 10 para ele, ele conquistou. Eu estava vendo se tinha algum ponto para tirar, mas não tem. Então não é mérito meu, é ele que tirou 10 e os méritos para ele. Eu talvez tenha contribuído com as pequenas explicações que ele assimilou e eu gostei, fico muito contente de corrigir uma prova e tirando 10 eu me sinto tão vitorioso quanto o aluno que respondeu isso aqui. Letra bonita, bem posta aqui, bem sucinto, ficou dentro do que foi perguntado. É uma prova que a gente dá 10 e fica contente, tão contente quanto o aluno. Parabéns para vocês, espero que vocês tenham elucidado as dúvidas e eu estou me despedindo de vocês mais um pouquinho e logo recebam aí no Moodle a aula de número 8, que eu quero dar mais uma corrida de matéria para vocês. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da prova e fiquem todos com Deus, até logo mais. Tchau!